Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus, mais uma vez sejam derramadas em nossos corações, em nossas vidas. Ele esteja realmente fazendo o que é necessário para cada um de nós. Estamos aí começando o que chamamos de final de semana abençoado. E vamos aí ter culto hoje, amanhã, sábado, domingão também. Enfim, né? E esse final de semana é bem atípico, né? É o dia das mamães, né? Domingo é o dia das mães. Já fica aqui um grande abraço, mas vai ter coisas, né? Surpresa, vai ter surpresas aí a acontecer ao longo disso. Homenagem e tudo mais, então as mamães ficam atentas aí, né? Que no domingo tem coisa boa, com certeza, para cada mamãe aí, tá certo? Então estamos aí iniciando, né? Esse final de semana abençoado, pedindo a Deus que possa realmente nos dirigir. A pastora está aqui, vai dirigir um momento de oração, ela vai ler um texto de abertura, em seguida vai estar orando, e depois da oração nós teremos aquele momento gostoso de louvor, que Deus possa estar falando e dirigindo os nossos corações. Pastora? Amém, graça e paz a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos nesse culto online. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, possa ministrar na sua vida, amém? E é uma bênção poder estar com vocês aqui e compartilhar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos começar o nosso culto lendo 2 Crônicas 19, versículo 9. Vamos lá? Amém? Deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Amém? Vamos orar e que você possa servir ao Senhor e andar no caminho do Senhor. Amém? Amém. Pai amado, nós adoramos o teu nome. Amém, toda honra e glória seja dada a ti, meu Deus. Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais um final de semana abençoado. Obrigado porque hoje iniciamos, ó Pai, um culto na tua presença. E sabemos que o Senhor está neste lugar, sabemos que o Senhor está em cada lar, em cada família, o Senhor está ministrando, o Senhor está curando, ó Pai. Amém, por isso, ó Deus, nos encontramos aqui, nos reunimos, ó Pai, mesmo de uma forma online, de uma forma diferenciada, mas nos encontramos em oração, em comunhão, ó Deus, buscando a tua face, buscando a tua presença, cumprindo o que diz o texto que nós lemos, ó Pai, queremos andar nos teus caminhos, queremos te buscar, ó Pai, com interesse de coração, ter comunhão com o Senhor, ó Pai. Nos abençoe nesse culto, nos abençoe, Pai amado, nesse final de semana, Pai, ao qual estaremos buscando ao Senhor. Amém, Jesus. E que cada família, cada lar, desde já, seja abençoado com a tua presença. Em nome de Jesus. Nós oramos, nós iniciamos o nosso culto no nome santo de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Amém. Glórias a Deus, que Deus possa realmente estar fazendo aí maravilhas em nosso coração, né? Teremos aquele momento de louvor, mas eu quero aqui deixar uma pequena notificação, né? Muitas vezes as pessoas têm perguntado aí que às vezes no YouTube é uma canção e no Facebook é a mesma mensagem, o mesmo dia de culto, a canção é outra. O problema são direitos autorais, gente, né? O YouTube ele tem aí uma norma muito rígida, né? Então determinadas canções aí, determinados cânticos, mesmo cantadas por nós, cantadas pelos irmãos da igreja, há uma restrição. Então, eu só descubro isso na hora que eu publico. Né? Então, em cima da hora a gente tem que fazer algumas mudanças, né? No Facebook acaba sendo a ministração original, né? Então, mas às vezes no YouTube nós temos que mudar a música, né? Então, estamos dando essa explicação porque alguns irmãos têm estranhado, né? Alguns têm acompanhado, mas foi fulano que cantou, não foi fulano não, foi ciclano, né? E a gente fica às vezes aí sem né? A pessoa fica sem saber o que está acontecendo, né? Então, se de repente aquilo que é feito aqui, no caso, é anunciado, e a música, no caso o YouTube, no caso bloquear, nós temos que estar substituindo, tá? Hoje eu acredito que não vai ter problema, né? Nós estaremos aí, ouvindo aí o Márcio, juntamente com a Clarinha, cantando A Casa é Sua, né? Uma canção muito gostosa, inclusive cantou, né, no culto passado, né? Passou só no YouTube, na verdade, né? Então fica esse momento de louvor e que você possa permitir que o seu coração venha a ser a casa de Deus, né? Venha a ser a casa do Senhor, né? Que você possa dizer: Senhor, essa casa é sua, ok? Então, Marcinho, comanda esse cântico conosco aí e vamos aí louvar ao nosso Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir.
teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Que realmente Deus venha, né, agir cada vez mais em nossos corações, aparecendo, vivenciando, né, a presença dele em nosso ser, e que a nossa vida venha a ser a casa do Senhor, né? Marcinho, um grande abraço para você, um beijão para Clarinha aí, né, da sua participação especial, né? Deus abençoe demais aí, em nome do Senhor Jesus, viu? E nós vamos aí, dando sequência a essa reunião, né, e eu quero pedir para a pastora ler um texto. Nós vimos o primeiro texto que a pastora leu, né, que fala exatamente na questão de andar no temor do Senhor. E tem um texto de Jeremias, né, que é uma promessa extraordinária. Esse texto trouxe um consolo muito grande no meu coração num momento difícil, também para a pastora, né? E esse texto também fala na questão do temor, né? Temos o temor de Deus. E o nosso clamor é que ele possa implantar isso em nosso coração. Jeremias capítulo 32, verso 40, a pastora vai estar lendo. Amém. Vamos lá então, leitura da palavra. Jeremias capítulo 32. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus esteja realmente nos abençoando. E o temor do Senhor, você vai observar nessa ministração de hoje, gente, que o temor do Senhor aí realmente ele é essencial para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa fé, da nossa comunhão com Ele, né? Nossa comunhão com Deus, né? E em nosso contexto, né, vamos falar um pouquinho, o tema é meio estranho de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre tolices, tolos e tolices, né? Mas é interessante que em nosso contexto, uma pessoa estúpida, geralmente ela é taxada de grossa, é uma pessoa sem modos, né? Mas na verdade a estupidez ela está relacionada à falta de bom senso, né? À falta de discernimento. A estupidez muitas vezes ali, usando um português bem claro, o estúpido é aquela pessoa insensata, é aquela pessoa tola, que pensa que está fazendo o certo, quando na verdade é errado. A estupidez ela está relacionada a uma teimosia doentia, em que empaca, né? E a pessoa não muda por nada, né? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. E esse assunto, no caso, veio à tona diante de uma matéria que me enviaram, né? Um pastor amigo nosso enviou uma matéria do teólogo Dietrich Bonhoeffer, né? O Dietrich Bonhoeffer, ele foi um teólogo, ele foi pastor luterano, membro da resistência alemã antinazista, né? Na sua época ele se envolveu na trama para tentar assassinar Hitler, foi preso, né, em março de 1943 e ele acabou sendo enforcado pelos nazistas. Mas ele deixou alguns escritos, ele tinha uma posição bastante assim, contextualizada dentro da teologia que ele desenvolvia. E ele descreve uma coisa interessante, foi onde me chamou a atenção em estar desenvolvendo essa ministração. Ele descreve aqui alguns pontos sobre a insensatez, sobre a estupidez e o quanto ela é prejudicial, gente. E eu fiquei impressionado, porque ele disse o seguinte, né? Ele diz que a estupidez
é mais perigosa que a maldade. Porque contra o mal, a gente pode protestar. O mal, ele pode ser exposto, pode ser revelado, pode também ser evitado, se necessário, até pela força. O mal sempre carrega ali um germe de autodecomposição, né? Deixando pelo menos um desconforto naquele que pratica o mal, né? Porque por mais cruel que a pessoa seja, ela ainda sabe que está praticando o mal, né? Então, tem essa questão da maldade. Já a estupidez, já a insensatez, não tem como se defender dela. Nada pode ser feito com protestos ou com violência. E a palavra de Deus, né, lendo essa matéria, né, não havia muitos textos bíblicos, mas eu fui, no caso, me aprofundar do que a palavra de Deus fala sobre essa estupidez, sobre essa insensatez, sobre a questão de ser, a pessoa ser tola, a pessoa, no caso ali, ser teimosa dentro de um ponto totalmente errado. E é interessante, né, que o Dietrich, ele expõe que contra a insensatez não há como se defender. Nada pode ser feito com protesto e até mesmo com violência. E a palavra de Deus fala sobre isso. O pastor vai estar lendo 2 textos lá em Provérbios que fala exatamente essa questão, que mesmo agindo com violência, a estupidez continua dando ao seu ar da graça. O estúpido continua sendo estúpido. E para nós, pastor? Amém, então vamos lá. Provérbios 17, versículo 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Provérbios 27, 22. Ainda que você moa o insensato, como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Olha só que coisa tremenda a palavra de Deus apresenta. Sim. Né? Na maldade você tem aí as leis, você tem aí a repreensão, você tem a prisão, você tem até mesmo ali, né, sentenças, multas, ou seja o que for. Mas a insensatez não tem jeito. A palavra de Deus deixa bem claro ali, né? É mais fácil no caso ali, né? A repreensão entra fundo no prudente, né? Agora, 100 açoites no insensato não muda a vida dele, né? Mesmo que você venha moer o insensato como trigo no pilão, ele continua sendo insensato, né? E você apresenta ao insensato todo tipo de razões contra a sua insensatez, mas isso de maneira nenhuma consegue convencer, consegue mudar a cabeça dele. Olha só o que a palavra de Deus diz em mais alguns textos lá em Provérbios sobre isso. Provérbios 17, agora o versículo 24. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. E Provérbios 14, 8. O homem de bom senso sabe entender e julgar os fatos da vida, mas a mente do tolo é cheia de ilusões e ele acaba enganando a si mesmo. Olha só que coisa interessante, né? O Provérbios 17, 24 fala que o insensato ele fica vagando, né? Ele vaga, né? Ele fica olhando as extremidades da terra, ou seja, né? Ele quer aproveitar de qualquer forma, a qualquer custo, ele não tem ali bases, não tem ali princípios, porque ele quer aproveitar a vida, né? O insensato ele acha que tem que aproveitar a vida a qualquer preço. Ele olha somente aquilo que está diante dos seus olhos, sem se importar com mais nada. E se você insiste em dizer que ele está errado, né, enganando a si mesmo, o insensato, né, o estúpido, se torna ainda mais resistente. Quanto mais você pega no pé, pior ele fica. Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso. Vamos lá, vamos ler mais um texto lá em Provérbios, agora capítulo 12, versículo 15. O tolo sempre acha que sua opinião é a única certa, mas o sábio ouve os conselhos com atenção. Provérbios 23, verso 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Olha só, gente, o estúpido, o insensato, ao contrário da pessoa má, ele se sente completamente satisfeito consigo mesmo. Como eu falei aqui no início, a pessoa má, né, por mais que ela seja cruel, ela sabe da maldade, ela sabe da crueldade, né? E aquilo mexe alguma coisa com ela. O insensato não. Ele parece que sente prazer da sua insensatez. E a palavra de Deus fala sobre isso. Olha só o que diz aqui. São 3 textos que a pastora vai estar lendo. Olha só que coisa interessante, como é que é a cabeça do insensato, né? Ele se satisfaz, né, com a sua insensatez. Lê para nós, pastor. Vamos lá, nós vamos ler agora Provérbios 12, 23. O homem sensato
não fica exibindo seu conhecimento, mas o tolo demonstra a todos sua tolice e ignorância. Provérbios 13:16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Provérbios 18:2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Tá vendo? Ele tem prazer, né? E é por isso que a gente vê muitas vezes algumas extravagâncias, né? É interessante que ele parece que tem prazer disso, né? Eu sou insensato e eu sou feliz com a minha insensatez, né? É uma coisa estranha isso, né? E é impressionante também como ele se alegra em expressar essa insensatez. A palavra de Deus diz lá, ali para nós ver, Provérbios 15:21, pastor. Vamos lá, Provérbios capítulo 15, verso 21 agora. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas um homem de entendimento procede com retidão. Estão vendo, gente? Ele faz questão, né? O insensato ele faz questão de mostrar a sua estupidez, pois ele acha que está correto e quer. Uma coisa interessante é isso, ele quer provar isso a todo custo. E é por isso que às vezes surgem algumas extravagâncias, né? No penteado, né? na forma de se portar, nas vestimentas, no comportamento e tudo mais, né? Ele faz questão de querer provar que ele está certo e é por isso que ele não liga por aquilo que ele faz. O insensato até se torna perigoso, né? Se enfurecendo facilmente quando ele é refutado, né? E a palavra de Deus fala interessante, né? Fala algo interessante sobre isso, sobre a questão dessa fúria, dessa tendência em querer defender a sua insensatez. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre isso. Provérbios 17, verso 12. Vem? Melhor é encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Olha que coisa interessante de comparação, né? Melhor encontrar uma ursa do que, né? Que ela tá brava, que imagina. Roubar os filhos. Imagina a fera que ela tá. Se uma mulher fica brava, imagina uma ursa. Então, né? Agora, é melhor encontrar uma ursa nesse estado do que o tolo com a sua insensatez. Porque você rebate o que ele está falando, o que ele está fazendo, e ele vira uma fera. Sim. Portanto, gente, a relação com o estúpido exige muito mais cautela do que com a pessoa má. Nunca se conseguirá convencer o estúpido pela razão, pois é inútil e perigoso. Olha o que o texto diz. Lembra mais aí. Vamos lá agora. Provérbios 14:7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Provérbios 26:4. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Olha só, né? Eu fiquei impressionado, né? Eu como disse, né? Eu li esse texto, li essa matéria do teólogo ali, do Dietrich, né? Uhum. E o que me chamou a atenção foi a frase de que a insensatez, né, é pior do que a maldade. E vendo esses textos na palavra de Deus, gente, realmente é uma coisa bastante complicada, né? Porque nós vemos aí várias situações em que a maldade, como disse, ela pode ser punida, ela pode ser revelada, a insensatez não. Por mais que você fale, pior fica a situação. O insensato, gente, ele desconhece, mas ele está caminhando para a sua própria ruína. É isso que mais assusta, é isso que mais entristece na pessoa insensata, na pessoa estúpida, na pessoa tola. A palavra de Deus deixa isso muito claro constantemente. Nós vimos aqui vários versos, gente. E olha só o que fala a respeito da ruína de quem é insensato. Lê para nós, pastor. Vamos lá. Agora, Provérbios 10, verso 8. Amém? O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Provérbios 17:16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Provérbios 16:22. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Provérbios 19:3. O homem tolo estraga sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa sobre o Senhor. Claro, né? Muito claro, muito direto.
E nós poderíamos falar aqui tantos outros versículos. Eu peguei alguns aqui, tá, para a gente ter uma ideia do que a palavra de Deus fala sobre o insensato, sobre o tolo, sobre o estúpido, né? Mas existe muito mais versículos ainda, né? O livro de Provérbios, né? No próprio Novo Testamento nós encontramos ali a postura, né, de não dar ouvidos aos insensatos, né? Paulo fala inclusive para, né, não dar ouvidos a fábulas insensatas, há uma série de situações. Então a palavra de Deus ela é muito direta a respeito disso, né? Podemos falar aqui tantas outras passagens sobre o insensato e a sua estupidez. Mas eu creio que já, né, ficou muito claro já, né? Acho que a coisa, né, deu para a gente dar uma clareada, né? O quanto o insensato ele é perigoso, até mais do que o malvado, até mais do que o cruel. E para saber lidar com a estupidez, gente, é preciso antes procurar entender a sua natureza. Pois não se trata essencialmente de um problema intelectual, né? Mas é algo, a estupidez, a insensatez, é algo que atinge a humanidade, a personalidade da pessoa. Tanto é assim que existem pessoas de inteligência extraordinariamente ágil, né? São muito inteligentes, que são terrivelmente estúpidas, insensatas, tolas. E pessoas intelectualmente, né, bem menos avantajadas, que podem ser tudo, viu, pastora? Menos estúpidas. A estupidez, gente, não é propriamente um problema congênito, né? Ou seja, né, de nascença, né? Uma coisa que vem de nascença. Mas a estupidez ela é um processo em que as pessoas se tornam estúpidas debaixo de certas circunstâncias ou se deixam fazer estúpidas de forma recíproca, né? Tipo assim, ande com gente estúpida e você se tornará uma delas. A estupidez, gente, aparece mais né, em pessoas ou grupos propensos a viver em comum, em comunidade, né, do que em pessoas mais fechadas, mais reservadas, mais solitárias. E assim o que acontece, né? Parece que a estupidez é um problema mais sociológico do que psicológico. Ela é gerada através da influência de certas circunstâncias externas. O processo não é que, de repente, né, algumas faculdades, como a intelectual que eu falei aqui, elas definem ou fracassem. Não é isso não. Mas sim que a independência interna da pessoa vai sendo roubada pela impressão esmagadora do desenvolvimento de um poder externo. Até que, mais ou menos inconscientemente, essa pessoa ela renuncia a encontrar o seu próprio comportamento em relação às situações que a vida lhe apresenta. O fato de o estúpido ser muitas vezes teimoso não significa que ele seja independente, viu? Tá? Conversando com ele, você quase pode sentir que nos seus discursos, nas suas palavras, né, não tem nada a ver com ele. Você percebe que ele está, no caso ali, apresentando frases de efeito, apresentando slogans, chavões que se apoderaram dele, né? E ele está, tipo assim, enfeitiçado, tipo cego, abusado e maltratado em sua própria natureza. Tornando-se assim um instrumento sem vontade própria, o estúpido será capaz de todo o mal e, ao mesmo tempo, incapaz de reconhecer como mal e de reconhecer maldade nas suas atitudes. E como resultado, as pessoas acabam sendo destruídas, sendo arruinadas. Então, gente, diante disso, nós chegamos à conclusão de que somente um ato de liberação externa e não um ato de instrução pode superar a estupidez. Até então, sem essa condição, teremos que desistir de todas as tentativas de convencer os estúpidos. Não é pela instrução, não é para você mostrar para ele, olha, raciocina comigo, apresentar algo racional, ele não vai entender. Ele precisa de uma liberação externa. Só existe uma força superior capaz de gerar tal liberação externa. Somente o temor ao Senhor pode trazer de volta o bom senso ao insensato, a lucidez ao estúpido. Por isso que nós começamos essa reunião lendo 2 textos que falam na questão do temor do Senhor, né? E é por isso que não é à toa que a palavra de Deus, né, a Bíblia no caso, ela diz por diversas vezes que o temor a Deus é o começo, é o princípio da sabedoria.
Temos 2 textos clássicos para isso, a pastora vai estar lendo, você acompanha aí, por favor. Amém. Vamos começar lendo Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. E Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então tá aí, gente, né? Apenas esse agir, né, em temor, né, esse revelar o temor de Deus, essa busca, né, em temer a Deus, vai fazer com que a estupidez seja removida do coração daquele que é insensato. Gente, diante do que foi dito, geralmente todos nós ali, né, relacionamos a mensagem, né, a mensagem de hoje, com algumas pessoas, né, do nosso convívio, né? Você acabou lembrando de algum estúpido, de um insensato, de um tolo, né? E que julgamos ser, né, insensatas por agirem constantemente com estupidez, né? E existem, infelizmente, pessoas assim dentro do nosso convívio. Lembrando que estupidez não é ser mal educado. Exatamente, estupidez mas aqui. Insensatez. Exatamente, lembrando que a estupidez aqui é insensatez, tá? E pessoas que devem ser alvos, né? Essas pessoas devem ser alvos das nossas orações e do clamor por um derramar do temor de Deus em seus corações. É necessário isso, né? Que haja um temor, que haja um despertamento, né? Mas existe ainda o perigo de nós agirmos com insensatez. Talvez não no nível de algumas pessoas, né, que nós conhecemos, algumas pessoas, né, como elas vivem, né? Mas nós precisamos avaliar constantemente o nosso posicionamento e averiguar se não estamos sendo estúpidos, insensatos, né? Se a estupidez que nós observamos em algumas pessoas também não está sendo praticada em nossas ações, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Como nós vimos, gente, a estupidez é um processo em que as pessoas se tornam estúpidas debaixo de certas circunstâncias ou se deixam fazer estúpidas de forma recíproca. É o que eu falei, ande com gente estúpida, insensata e você vai se tornar uma delas. E se a sabedoria de Deus é a única arma contra a estupidez e essa sabedoria só provém do temor ao Senhor, possamos seguir e praticar o conselho do salmista. Eu gosto demais dessa passagem, acho linda essa mensagem e esse seja o nosso conselho. Porque muitas vezes, como eu disse, nós avaliamos aqui, até julgamos, até lembramos de algumas pessoas, né, que são estúpidas, que são insensatas, que são tolas, que por mais que você fala, é cabeça dura, é difícil de mudar, é difícil de alterar, tem um impacto em determinadas coisas, mas precisamos tomar cuidado se nós não estamos em algumas circunstâncias, em alguns momentos, sendo iguais a elas. E aqui está a palavra de Deus que nos ensina, né? O conselho que o salmista traz para nós é para que nós possamos também observar, olhar, corrigir, acertar o que precisa ser acertado. Lê para nós, pastor. Amém. Vamos lá? Nós vamos ler Salmos 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Tá aí. Então, o temor do Senhor é o que bloqueia, né? O que é a única arma. O que mais assusta é isso. O temor ao Senhor é a única arma contra a estupidez. E temer ao Senhor, né, no caso, é sabedoria, né, gera sabedoria. Então que isso seja o clamor, né, não só por nós, mas também por aqueles que agem com insensatez, com aqueles que são não somente teimosos, mas são ali irredutíveis na sua postura, na sua escolha, na sua maneira de querer viver, mesmo sendo errada. Devemos clamar, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, né? E temendo ao Senhor, nós obtemos sabedoria. E nessa sabedoria vinda de Deus, a estupidez, a insensatez, ela é quebrada. Então, é isso que eu queria deixar, para que nós pudéssemos refletir, né? A maneira de como nós devemos lidar com as pessoas que têm essa postura insensata, que não adianta você ficar batendo de frente, que não vai mudar, né? Sem açoites nas costas não resolve, né? Moer como o trigo é moído no pilão não resolve, então não é na violência, não é no muito falar. O que é necessário nós orarmos, tá? Clamarmos para que possa Deus, né? O texto que a pastora leu, né? O segundo texto que ela leu, eu acho fantástico isso, né? Que esse seja o nosso clamor. Lê para nós de novo, pessoal. Jeremias 32:40, esse texto falou muito ao meu coração. E esse deve ser o nosso clamor em favor daqueles que são insensatos,
E esse deve ser o nosso clamor em nosso favor também, porque nós precisamos desse temor de Deus em nosso coração. E Ele promete que Ele vai derramar esse temor. Amém. Vou ler, guarde esse texto no seu coração, grifa na sua Bíblia. É um versículo para a gente memorizar. Com certeza. Uma promessa do Senhor. Amém? Jeremias 32, verso 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Amém. Amém. Esse é o nosso clamor, né? Sim. Essa passagem de Jeremias 32, 40, juntamente com o versículo lá do Salmos 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Isso seja, com certeza, a nossa oração, né? Em favor daqueles que são insensatos e também em nosso favor, para que não venhamos cair nessa mesma insensatez ou viver dentro dessa insensatez. E é isso que nós vamos estar orando, né? É isso que nós vamos estar pedindo para que Deus possa fazer essa mudança no nosso coração e no coração daqueles, porque as pessoas, por mais insensatas que sejam, são pessoas amadas, são pessoas que nós amamos e queremos bem. Então vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Amém. Como o pastor disse, muitas vezes nós temos pessoas amadas, pessoas que queremos muito bem e estamos tentando ajudá-las, aconselhar, orientar. Estamos, às vezes, exortando, fazendo tantas coisas, falando tantas coisas para que essas pessoas mudem, tomem atitudes diferentes. Mas muitas vezes essa situação vem de uma estupidez ligada ao seu coração, né? Uma insensatez ligada ao seu coração. E como foi ministrado hoje com muita sabedoria pelo pastor, é que só Deus tem o poder para mudar corações, imprimir, em nossos corações algo diferenciado. Então eu te convido a orar, por pessoas, familiares, amigos, que você gostaria, que o Senhor estivesse ministrando em seu coração. E orar por nós mesmos, Como nós também, como o pastor falou, precisamos pedir, como diz no Salmos 90, que o Senhor nos ensine a contar nossos dias, para que cada um de nós venhamos alcançar um coração sábio. Porque nós somos muitas vezes insensatos e estúpidos em áreas da nossa vida e só Deus para nos ajudar. Amém? Então vamos orar por nós, por famílias, amigos. Te convido a fazer essa oração. Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor e reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, ó Pai. E hoje, no culto de hoje, ó Deus, eu trouxe uma palavra ao nosso coração, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós clamamos o Senhor, precisamos do Senhor para nos mudar, para nos transformar, para quebrantar os nossos corações, ó Deus, porque às vezes nós somos insensatos, estúpidos em nosso falar, em nosso pensar, em nosso agir, ó Deus. E somente o Teu poder, a Tua palavra pode nos mudar. É verdade, Pai. Sabemos, ó Pai, que tem pessoas que nós amamos, familiares, amigos, queridos, que estão indo em caminhos de morte, estão indo em situações, ó Pai, que estão destruindo a sua própria vida. Sim, por causa de uma insensatez, por causa de uma estupidez ligada ao seu coração. E não vai sendo muito falar que nós vamos ajudar essas pessoas a mudar. Não vai ser, ó Pai, como foi lido aqui, sem açoites, correção em cima de correção, que essas pessoas vão mudar, ó Pai. É somente a Tua misericórdia, somente o Teu perdão, somente o Teu amor alcançando essas pessoas, somente, ó Pai, a aliança que nós temos com o Senhor, somente as Tuas promessas se cumprindo em nossas vidas, é que faz essas pessoas mudarem, ó Pai. Aleluia. Por isso nós hoje oramos, ó Deus, junto com tantas pessoas que estão orando, mães que oram por seus filhos, pais, amigos, familiares que oram, ó Deus, filhos que oram por seus pais. É verdade, Senhor. Nós ligamos as nossas orações aqui, ó Deus, por essas vidas, por essas pessoas. A Tua palavra diz: o que ligamos na terra é ligado no céu. O que a igreja de Jesus clama, o que a igreja de Jesus liga na terra é ligado no céu. Há uma autoridade na oração, há uma autoridade, ó Pai, ali na palavra do Senhor, quando nós nos unimos para orar, para clamar. E hoje nós oramos, ó Pai, por essas pessoas que nós amamos e estamos vendo indo por caminhos de morte. Pessoas que nós oramos, que estamos vendo, ó Pai, essas pessoas se afastando de Ti, destruindo as suas vidas, destruindo as suas famílias. Nós clamamos por elas, ó Pai. Alcance esse coração hoje, meu Deus, com a Tua palavra. Imprime em seus corações as Tuas leis, os Teus ensinamentos. Transforma, cura. Traz um temor em seus corações, ó Pai, pela Tua presença. Amém, Jesus. Traz um temor em seus corações, ó Pai, pelo Seu amor, pela Tua graça e misericórdia, Sim, Senhor. Deus. Em nome de Jesus, Em ó nome Pai. de Jesus. Abençoe as famílias, abençoe os lares, Sim, abençoe nossos filhos, Sim, nossos ó amigos.
Abençoe, ó Pai, para que haja o temor do Senhor. Em nome de Jesus. Para que haja sabedoria. Amém, no Senhor. agir, no pensar e no falar. Amém, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém, Jesus. Senhor. Amém. Amém. Clame ao Senhor, amém? Amém. Clame ao Senhor pela sua família, pelos seus amigos, Glória a pelos entes Deus. queridos. Às vezes a gente fala tanto, né? Não vê resultado, a gente fala não está acontecendo nada, não está mudando, mas Deus é fiel. Com A palavra certeza. diz que Ele tem uma aliança conosco de fazer, né, a obra nos corações. Então não desanime, não desista. Amém. Continue orando, continue clamando pelas pessoas que você ama, que Deus tem colocado no seu coração para orar, porque eu creio que esse Deus fiel toca nos corações. Né? Deus tem poder Com certeza. para tocar corações. Ele vai tocar no coração dessa pessoa. Eu creio nisso de forma grandiosa, porque o nosso Deus é fiel. Amém. Amém? Glória a Amém, Deus. pastor? E que possamos realmente, né, no caso, não ficar taxando todo mundo de estúpido, né? Ficar aí achando que todo mundo é insensato, que todo mundo, né? Mas possamos, na verdade, clamar por eles e por nós, como foi feito aqui, como foi feita essa oração. E possamos tomar cuidado, né? Como eu volto a dizer isso, né? Porque o que me chamou a atenção exatamente nessa ministração que foi desenvolvida foi a frase, né? Que a estupidez é pior do que a maldade, né? E porque com a maldade você sabe como lidar. A estupidez só o temor do Senhor. Então que possamos tomar essas precauções, clamar a Deus, pedir para que Ele venha fazer as mudanças, as transformações necessárias. Amém? Estamos aí caminhando para o encerramento dessa reunião de hoje. Quero convidar você a participar amanhã do Pit Stop Church. Então esteja realmente se envolvendo aí, esteja realmente sendo abençoado por aquilo que Deus vai acrescentar ao seu coração. No domingo nós temos aí Benditas Famílias, né? E em especial Dia das Mães, né? Então nós teremos aí uma homenagem muito carinhosa às mamães, né? Então convide, né, a sua mãe a acompanhar, né? Esteja você que é mãe também acompanhando e estejamos aí juntos, né? Em mais uma reunião aí nesse final de semana abençoado, ok? Né? Alguma coisa a acrescentar, pastora? Amém. Não? Então tá ok. Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo possam ser derramadas sobre as nossas vidas, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.